Fala aí galera, beleza? Eu sou o Arthur de Vigir e este é o 29º episódio do Tech Talkcast, o seu podcast semanal sobre tecnologia. Bom, e essa semana eu trago para vocês um episódio especial, um episódio de expectativas sobre o evento da maçã de amanhã, o evento da Apple One More Thing, em que provavelmente veremos os novos MacBooks equipados com o Apple Silicon, o processador da empresa. Então chega de papo e vamos direto ao que interessa. E o primeiro ponto que devemos prestar atenção é o nome do evento. Se você acompanha a maçã faz tempo, já deve estar acostumado a esse nome, One More Thing. O One More Thing é a parte do evento, dos eventos da empresa, onde ela apresenta novos produtos, em que a empresa geralmente guarda para o final o grande produto a ser revelado. Ele foi muito utilizado, esse termo foi muito utilizado por Steve Jobs, logo após o retorno dele à empresa. Então, nós vimos grandes produtos sendo lançados, como novos iPods, iPod Shuffle, iPod Mini, o iTV, que mais tarde virou o Apple TV, e por último, como foi apresentado, o iPhone X. Então, ela geralmente utiliza esse espaço do evento lá no finalzinho para fazer a grande apresentação, o grande destaque do evento. Geralmente esses produtos são produtos novos, com grandes inovações e que prometem mexer ali com o mercado de tecnologia de alguma forma. E é por isso que nos surpreende ver a maçã utilizando esse termo para um evento específico. Ela não guardou em nenhum momento, nenhum evento, uma parte do evento com o One More Thing. Ela agora está lançando um evento com esse nome, então o que acaba trazendo uma expectativa bem grande. E o que devemos então ver nesse evento? Provavelmente, como eu já falei, o lançamento desses novos MacBooks com o Apple Silicon. Se falava também do lançamento das AirTags, a tag de rastreamento que já vem sendo falada há muito tempo, ou até mesmo dos AirPods Studios, a versão over-ear dos fones da maçã. Sendo que eu particularmente acho difícil vermos isso. Inclusive os novos leakers, os últimos leakers, vem falando muito que não veremos nenhum outro produto a não ser MacBooks. Então seria um evento focado nos computadores portáteis da maçã. Mas qual seria então a grande novidade? Seria então esses processadores novos da empresa que prometem entregar mais potência com menor consumo de energia, o que significa que teríamos ali máquinas com uma duração de bateria bem grande, com por exemplo 15 horas de duração, mas com um poder de processamento tão potente e tão forte quanto os atuais Intels. Então ela conseguiria dessa forma controlar melhor a sua produção de dispositivos. Então vai ser bem interessante ver o futuro dos MacBooks utilizando essa nova arquitetura, utilizando esses novos processadores. Se lembrarmos bem, nos últimos anos a empresa vem enfrentando alguns problemas de produção com a Intel, em que ela não podia lançar, por exemplo, MacBooks de 32 GB, porque a Intel não conseguia entregar processadores potentes a ela, ou não conseguia entregar os processadores com as especificações que a empresa queria. Outro problema que ela teve também foi com o i9, que superaquecia a máquina, já que a maçã tem um estilo de fazer o computador bem fininho e com a menor quantidade possível de ventoinhas. Então ela teve muito problema quanto a isso. Dessa forma ela vai conseguir controlar totalmente a produção de dispositivos e de certa forma vai conseguir guiar a evolução para o caminho que ela quer, para o caminho que ela precisa. E se prestarmos atenção, hoje os iPhones, iPads vêm entregando grandes performances, tem performances muito boas frente a grandes processadores do mercado. Então vai ser bem interessante ver esse novo caminho que a Apple vai traçar nos próximos anos. Quanto ao visual, os novos rumores vêm falando que dificilmente veremos algum novo visual, mas eles não são muito assertivos, ainda não tivemos nenhum vazamento assertivo quanto a isso. Mas pensando pelo lado racional da coisa, pelo lado ali financeiro, seria muito mais fácil vermos uma máquina com o mesmo shape atual, o mesmo MacBook Pro e MacBook Air que temos hoje, com uma atualização de processador sem um novo visual, já que isso seria mais barato de produzir, já que a empresa hoje já tem toda uma base de produção, já está acostumada a produzir essas máquinas, então o custo é muito mais em conta.
Por outro lado, se olharmos os iPhones desse ano, que trouxe um novo shape e que, segundo as últimas notícias, vem vendendo muito bem, mas que trouxe poucas inovações internas, né? Tivemos ali o MagSafe, o 5G, que foi a grande novidade, mas nenhuma grande revolução de hardware. A empresa vem vendendo muito bem esses celulares, né? Esses smartphones, por causa do shape. O usuário final, né? Não o usuário tech, o usuário como você que acompanha aqui o canal, o usuário ali final, ele gosta de ver novos visuais nos aparelhos. Ele não se liga muito assim hardware, né? O hardware não costuma ser, na verdade, o grande objetivo do usuário comum, o usuário que compra o aparelho no dia a dia. Então, se virmos um novo MacBook com um novo visual, eu acredito que veremos poucas mudanças internas, talvez apenas só no processador, um novo shape, mas seguindo ali o mesmo teclado, já que o teclado vem sendo criticado bastante nos últimos anos, ela teve muito problema com o teclado, uma tela talvez igual à tela atual, sem a borda fina, que também vem sendo rumorada há tanto tempo. Eu não vejo a maçã fazendo uma grande migração de máquina agora. Eu acho que veremos algo mais simples no visual, com o processador dela, né, óbvio, Apple Silicon, mas sem grandes adições no hardware de fato. Se falava muito de vermos uma máquina com 5G, uma máquina com bordas finas, ali um 14 polegadas, mas eu particularmente acho difícil. Inclusive o Love to Dream, que é um perfil no Twitter que vem acertando muito os vazamentos nos últimos eventos, até postou algo como 13x2, indicando que veríamos duas máquinas com 13 polegadas. É por isso que se fala tanto que veríamos um MacBook Air e um MacBook Pro de 13 polegadas com esse novo processador. Então só nos resta esperar para ver se veremos novos visuais ou não nessas máquinas, mas eu acho realmente difícil. Se vier um novo visual vai ser ótimo. Seria bem legal, né? Ver uma máquina com um visual novo, um processador novo, e já seria bem legal, né? E outro ponto importante que vem sendo discutido muito nas últimas matérias sobre esses novos MacBooks é o preço. Ninguém sabe quanto essas máquinas vão custar, se elas serão mais baratas ou não do que as máquinas atuais. Os leakers têm tido muita dificuldade em descobrir essa informação, e as próprias reportagens estão batendo bastante cabeça quanto a isso. Mas o que eu acredito é que veremos uma máquina com um preço similar ao que temos hoje, ou até um pouco mais caro. Se lembrarmos aí do histórico da empresa, ela costuma repassar na primeira geração do produto o custo da inovação, o custo da pesquisa e desenvolvimento. Então, geralmente a primeira geração, que é comprada ali por early adopters, e por pessoas que gostam muito de tecnologia, esse preço geralmente, né, esse custo é repassado no preço para essas pessoas. Então, eu não acredito que veremos uma máquina mais barata ou uma máquina com preço similar. A minha aposta seria que veremos uma máquina ali talvez 100, 200 dólares mais cara ou até acima disso, principalmente pelo ano que estamos vivendo. 2020 não é um ano normal, não é um ano típico, então não sei se veremos máquinas mais baratas e talvez ali na segunda, terceira geração veremos uma redução de preço. A empresa já fez isso com o MacBook Air, se não me engano, em que a segunda ou terceira geração veio mais em conta, então, até pelo que eu já falei, né, ela acaba se acostumando muito, entre aspas, né, a linha de produção se acostuma a produzir esse shape, produzir essa máquina, então fica mais fácil para ela produzir. Quanto mais fácil produzir, mais expertise ela tiver em cima da produção, mais em conta para ela vai ficar. Então é mais barato para ela produzir e aí ela pode repassar esse desconto, muito entre aspas, para o usuário final. Mas vamos ver, realmente eu não sei. Se ela vier com um preço mais em conta do que temos hoje, seria bem surpreendente e significaria que ela quer realmente dominar o mercado com o Apple Silicon. Seria uma estratégia bem agressiva da empresa, e visto que já que estamos numa época de pandemia e o MacBook foi um dos produtos que mais vendeu nos últimos trimestres, justamente porque quem trabalha com tecnologia ou trabalha com computador está trabalhando de casa, então se vermos, né, uma máquina mais em conta seria algo bem agressivo, uma estratégia bem agressiva da empresa. O MacBook Air costuma ser a máquina mais barata da empresa,
Então, elas já lançaram o MacBook Air com esse novo processador. É um indicativo de que ela já está mais agressiva, já é algo mais forte da empresa. Então, vamos ver ali como vai ficar o preço. Eu realmente não tenho ideia, mas eu realmente não acredito num preço mais barato. Mas só nos resta esperar para ver quanto que essas máquinas vão custar. E antes de finalizar, se falava também que poderíamos ver novos iMacs e Mac Pro, já que o iMac, né, tá com esse shape aí, esse visual há muito tempo, e o Mac Pro seria uma boa oportunidade da empresa de tentar mostrar o poder de verdade desses novos processadores, mas eu não acredito nisso, tá? Os últimos rumores nem falam muito sobre isso mais, até porque eu acho que seria muita ficha, né, queimada pela empresa em um único evento, e esse evento parece ser focado para o consumidor e para até os desenvolvedores, né? Até porque a empresa colocou um anúncio desse evento na página de desenvolvimento da empresa, o que não é comum. A empresa costuma colocar apenas WWDC na página de desenvolvedor da empresa, então significa que ela está realmente tentando focar com essas máquinas o público final e o público desenvolvedor, é o que parece, né? Então eu acho muito difícil nós vermos Mac Pro, já que o Mac Pro é uma máquina voltada para a indústria de entretenimento, né? Já que é uma máquina cara, então não é todo mundo que vai comprar essa máquina. E os iMacs eu realmente não vejo sendo lançados agora, já que significaria ali um novo visual, e eu acredito que isso ficaria para um evento no ano que vem, no início do ano que vem, ou até mais para o final. Realmente não vejo essa máquina sendo lançada agora, seria muita coisa no evento só, e esses eventos estão sendo mais curtinhos, né, de 1 hora mais ou menos. Então eu não vejo sendo lançado agora. Mas talvez, quem sabe, um Mac Mini, não se fala sobre o Mac Mini, a própria empresa ali, o kit de desenvolvimento da empresa era um Mac Mini, então seria interessante ver um Mac Mini atualizado, né? Ele está ali há mais de 1 ano sem sofrer nenhum upgrade. Então, talvez um Mac Mini, mas iMacs e Mac Pros eu acho muito difícil nesse momento trazer essas grandes inovações que o MacBook Pro e o MacBook Air deve trazer. Bom, eu acho que é isso. Eu particularmente estou bem animado para esse evento, gosto muito do MacBook, principalmente do MacBook Air. Eu acho uma máquina incrível, apesar de não ser tão potente quanto o MacBook Pro, mas é uma máquina que eu gosto bastante, é um computador que é bem legal, bem levinho, então eu curto bastante, estou muito animado para ver esse evento. E eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando? Vocês também estão animados para o evento? Vocês também querem ver, né, esses novos lançamentos da empresa? Se vocês gostaram, né, desse novo formato com mais opinativo até do que só informativo, e então eu quero saber o que vocês acharam, se vocês curtiram, se vocês concordam com o que eu falei, se vocês não concordam. Mandem seus comentários lá no meu Twitter ou no meu Instagram, @Arthur_Vigia. E se você acompanha o podcast pelo Apple Podcast, não deixe de deixar seu review lá, suas 5 estrelas. Se você acompanha pelo Spotify, siga a página do programa, não deixe de seguir, isso ajuda bastante no crescimento do podcast nas grandes plataformas. E se você acompanha o podcast no YouTube, deixe seu comentário, se inscreva, ative o sininho, né, do canal. E escreva lá no comentário o que você achou desse vídeo, que assim vocês ajudam no crescimento do Tech Talk Cash em todas as plataformas, beleza? E antes que eu me esqueça, amanhã ou no máximo quarta-feira teremos um novo episódio do Tech Talk Cash com um resumão do que foi lançado pela maçã nesse evento, o One More Thing. É óbvio que eu vou fazer um vídeo de resumo, assim como eu fiz dos últimos eventos, né? Então acompanhem o podcast, seja no YouTube, no Apple Podcasts, ou no Spotify, ou na sua plataforma de podcast favorita. Não deixe de acompanhar, me seguir lá no meu Twitter e no meu Instagram para saber das novidades e desse novo vídeo que em breve será lançado aqui no canal. Beleza? Então, o próximo episódio e fui!